O Natal está chegando e, com ele, a oportunidade de celebrarmos juntos a história do maior presente que a humanidade já recebeu: Jesus, o Salvador. Natal é vindo ao mundo o Rei divina. A IP Manaus convida você e a sua família para uma experiência única, a Cantata de Natal. Uma noite onde vozes, música, teatro e fé se unem para celebrar o nascimento daquele que nos trouxe paz, alegria, redenção e salvação. Será nos dias 22 de dezembro às 18h15 e 25 de dezembro às 19 horas no Pedras Vivas. Vamos juntos comemorar o verdadeiro significado do Natal. Bom dia, como está você? Como vai você? Você passou bem a noite? Como é que você se encontra agora? Você que está chegando agora do trabalho, depois de um turno pesado ali, está cansado, mas já tomou aquele banho legal, aquele banho gostoso, está aí com o seu café. Nós estamos aqui com o nosso café aqui, olha. Nós estamos aqui com o nosso café, a presença do pastor Wellington. Bom dia, pastor Wellington. Bom dia, pastor Jorge. Tá tudo bem, vamos tomar o nosso café. Vamos tomar o nosso café, sim. Isso. Estamos no fé e café. Muito bem, e você é o nosso convidado especial, você que está aí em outra cidade, você que está no outro estado, você que está no outro país, você que está nas comunidades aqui de Manaus também, você que está no interior do Amazonas também, aí juntamente conosco, do Rio Negro, do Médio Solimões, do Alto Solimões, Rio Madeira, o pessoal do Rio Madeira aí também, você também que está conosco aí, que está ligado, o pessoal das feiras aí trabalhando, servindo ao Senhor através da comida, através do trabalho aí, apresentando um trabalho muito gostoso para quem vai se servir aí na feira. Pessoal das fronteiras, pastor Wellington, nós temos um pessoal que está ligado conosco aí, né? Tabatinga. Temos, Benjamin Constant, Atalaia do Norte. Atalaia do Norte, olha aí, muito bem. Tem um pessoal próximo à fronteira também, tem gente lá no Peru também nos assistindo, aí, passando com a gente, pessoal da Colômbia. Irmãos, Lábrea. Tem também o pessoal que está nos Estados Unidos aí também conosco, o pessoal do Canadá, o pessoal da Flórida também conosco aí, e os nossos irmãos, aqueles irmãos também que não são menos especiais, o pessoal do Ceará, né? O pessoal do Ceará também está conosco aí, maravilha, para vocês, um bom dia, um dia abençoado para vocês. Nós vamos começar, pastor Wellington, dê um bom dia aí, né? Muito bem. Para o pessoal. Vamos lá. Gente querida, um bom dia. Olha, dia 24. Dia 24, hoje é um dia todo de festa, né? Pastor? A gente tem um dia todo de festa hoje. Dia 24 de dezembro. A gente sabe que a maioria de nós, desde cedo, agora algumas senhoras estão preparando aquela mesa para família grande, família de 20 pessoas, de 30 pessoas. É uma festa linda. Troca de presentes mais tarde. A celebração, na realidade, é porque Jesus Cristo nasceu. Nós não sabemos o dia, nem a hora, nem o mês, mas a história conta que Jesus nasceu. E que ele veio ao mundo porque nos amou. E amou de tal forma que deu a sua própria vida por nós, pagando um preço que nós não poderíamos pagar jamais. E hoje celebramos Natal. Nós celebramos também ontem, no programa de ontem, pastor, nós falamos da vida de Jesus. Ele vai voltar. Então, assim como nós celebramos Jesus, seu nascimento no dia que ele nasceu para nos salvar, nós celebramos também a volta dele. Ele vai voltar. Que Deus nos abençoe, que seja uma grande festa nesse belo dia. Muito bem. Então, pastor Wellington, ontem teve uma comemoração muito especial aqui. Quem não veio, perdeu. Domingo passado, né? Domingo. E quem não veio, perdeu, né?
Tem um ano que vem, se Deus quiser. Tá, no ano que vem. Então não perca, fique esperto, fique ligado. Esse programa é um programa da Igreja Presbiteriana do Amazonas, né? A Igreja da Amazônia, você faz parte dessa igreja, você também que é presbiteriano. Mesmo se você não for, a igreja, na realidade, a Igreja do Senhor não tem denominação, a igreja é triunfante, né? Tem os remidos do Senhor. Isso sim. Entre nós, os homens, é que devido aos pensamentos e alguns pontos de vista, há essa diferença de nomenclatura, mas na Igreja do Senhor, a igreja triunfante, lá não tem o presbiteriano, o assembleiano, o batista. Quando você for para a glória com o Senhor, e isso fazendo menção ao texto que nós vamos ler, lá não vai haver um lugar só para os presbiterianos, esse lugar só para os batistas, só para aqueles que falam em línguas e aqueles que não acreditam. Não, vai ter os remidos do Senhor. Lá não vai ter divisão, não vai ter nada. Ao começar pensando nisso, pastor, eram 12 tribos, né? Parece que o Senhor agora uniu só fez uma tribo só, a tribo de Israel, a tribo do povo de Deus, né, pastor? Hoje não tem mais Efraim, não tem mais... todos, o Senhor unificou todo o povo de Deus. Então não tem divisão. Meus queridos, meus irmãos, eu gostaria de fazer uma oração. O Senhor faz a leitura do texto, pastor. Faremos. Tá? Mas vamos orar primeiro. Pai querido, Pai Santo, eu quero pedir que Tu abençoes a todos esses que estão ligados conosco. Tu conheces a necessidade de cada um. Tu sabe que cada um precisa. Eu peço que Tu venha socorrer, que Tu entre com as Tuas providências na vida de cada um que está aí ligado conosco pelo Facebook, pelo Instagram, pelo YouTube, Pai. Em nome de Jesus. Amém. 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 Muito bem, gente querida. Então nós vamos agora ler o texto sagrado de hoje, do Fé e Café. O café está aqui, ó. E você está aí com o seu café prontinho para tomar. Mas as Escrituras Sagradas é o nosso alimento. A palavra de Deus é o alimento da nossa vida espiritual que nos sustenta. E o texto sagrado de hoje é um texto maravilhoso, como toda a Escritura é maravilhosa. Mas esse texto aqui mostrou que o Espírito Santo veio sobre o povo. E o que ele fez, o que ele continua fazendo até hoje. Está em Atos dos Apóstolos, no capítulo 2. E nós daremos do verso 1 até o 13º. Assim, você pode me acompanhar, Atos, capítulo 2, do verso 1 até o 13. E assim está escrito: Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente, veio do céu um som, como um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam assentados. E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Ora, estava habitando em Jerusalém judeus, homens piedosos, vindo de todas as nações debaixo do céu. Quando, pois, se fez ouvir aquela voz, afluiu a multidão que se possuía de perplexidade, porquanto cada um os ouvia falar na sua própria língua. Estavam, pois, atônitos e se admiravam, dizendo: Vede, não são porventura galileus todos esses que aí estão falando? E como os ouvimos falar, cada um em nossa própria língua materna? Somos partos, medos, elamitas e os naturais da Mesopotâmia, Judeia, Capadócia, Ponto e Ásia, da Frígia, da Panfilha, do Egito e das regiões da Líbia, nas mediações de Cirene, e romanos que aqui residem, tanto judeus como prosélitos, cretenses e arábios. Como os ouvimos falar em nossas próprias línguas as grandezas de Deus? Todos atônitos e perplexos interpelavam uns aos outros: que quer dizer? Que quer isto dizer? Outros, porém, zombando, diziam: estão embriagados. Muito bem, pastor. É Natal.
É Natal. Olhando para esse texto aqui, não vamos focar sobre acontece ainda hoje ou não acontece ainda hoje. O ponto que nós estamos direcionando aqui nesse texto é o seguinte: é Natal. Quem pode comemorar o Natal? Pois é, pastor. Quem pode? Pois é. Porque nós vemos aqui um povo que pensava que só eles tinham direito de conhecer a Deus, só eles tinham direito de ter acesso às coisas de Deus. De fato, eles foram um povo escolhido, sim. Foi um povo escolhido, porque a Bíblia foram usados, né, por Deus, pelo Senhor. Aliás, eu penso que a missão de divulgar a palavra de Deus ao mundo deveria ser deles. É verdade. Deles. É verdade. O povo de Israel, de fato, dentre aquelas muitas nações, e Deus começa lá com Abraão, de fato, né? Ele tira Abraão daquela área de terra, de mundo, onde desembarcou Noé e sua família. E dali deu origem de novo à raça humana todinha. E ali, naquela área de onde Deus falou com Abraão, Deus tirou ele de lá e prometeu a ele que ele seria, dentre aqueles muitos irmãos, um abençoado por Deus. E dele faria uma grande nação. E o Senhor elegeu, de fato, Abraão para ser o pregador da paz, para ser o pregador das boas novas, para ser o pregador do Evangelho. Mais tarde, a promessa de Deus se cumpre nele, e dentre as muitas raças e tribos que já estavam existindo, o Senhor colocou o nome dele nos patriarcas, em Abraão, Isaque, o filho da promessa, e depois Jacó. E Jacó, que gerou 12 tribos, quando agora há pouco o pastor Jorge falou que deixou de ser as tribos para ser uma tribo só. Deixou de ser 12 para ser uma só. E o certo é que hoje nós estamos dentro dos filhos da promessa. Para quem Jesus Cristo nasceu? Para os seus. Para aqueles a quem ele mesmo escolheu, para aqueles a quem ele mesmo chamou e para aqueles a quem ele colocou o seu nome neles. Assim, uma raça eleita, um sacerdócio real, uma nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, com uma finalidade: proclamar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Esse povo, pastor, foi que Jesus nasceu. Para esse povo foi que Jesus morreu e ressuscitou. Esse povo que se chama pelo nome de Jesus. Muito bem. Pastor, o senhor falou em Abraão, quando ele foi chamado. Teve uma certa hora que ele andando, o Senhor mostrou a areia do mar, areia na praia. Sim. Né? E mostrou a constelação, as estrelas. O senhor viajou muito, deve ter visto muito de perto o céu à noite, as estrelas brilhando, são incontáveis, né? A areia da praia, então, pastor? É uma coisa absurda, que a gente não tem ideia de quantos grãos tem ali num punhado que a gente põe na mão. Você imagina contar tudo aquilo lá, que é uma praia, né? Mesmo que uma praia pequena, onde tenha pouca extensão de terra, banhada pelo oceano ou pelo rio, a gente vai ver que é impossível contar aqueles grãozinhos todos. Mas o Senhor prometeu a Abraão que a descendência dele seria como a areia do mar, a areia das praias. Aí você imagina, eu fico pensando, no decorrer da caminhada, os hebreus, os judeus, eles parece que se confundiram, parece que embaçou um pouco a visão. Eles chegaram a pensar que para adorar o Senhor tinha que se tornar um judeu, né? Uhum. E quando Abraão olhou aquela areia, eu fico pensando que ali estavam representadas as nações, os homens. E quando o Senhor vê, eu penso assim, quando o Senhor vê nações, ele não vê o judeu, o grego, ele vê homens, pessoas chegando ali. De repente Abraão pode ter pensado, ou não, é uma conjectura, será que tudo isso vai ser judeu? Tudo isso vai ser judeu, né? E no decorrer da caminhada, já chegando lá no Senhor Jesus, ele não entendiam que o Senhor não veio só para os judeus, que lá naquele punhado de mão, se a gente pegasse um punhado de areia na mão, não dava para contar os grãos. Ali não estavam só os judeus, não configurava só os judeus. Quando ele olhou para as estrelas incontáveis,
ali representava também nações, homens, Sim. né? Não era só judeus ali, não era. E nós vemos aqui no dia de Pentecostes, mais uma vez, eu fico pensando, pastor, focando aqui, aqui centralizando para esse pensamento. Imaginou só, pastor, quando o povo judeu, lá naquele momento, no contexto ali, viu entrando o etíope, viu entrando o grego, viu entrando todas essas nações que foram citadas aqui, os bárbaros ali, como é que ficou a cabeça deles ali, como é que ficou a mente deles ali, quando todo esse povo entrou, e o Espírito Santo ali se movendo sobre esse povo. Pois é, pastor. Irmãos, a gente fala do texto, lemos agora há pouco o texto de Atos 2, de 1 a 13, mas fala do dia do Pentecostes. Muita gente não sabe o que significa o Pentecostes, porque também não tem como a gente para estudar as Escrituras Sagradas, você não vai ter esse tempo. Quando tem, talvez não se interesse em saber o que significa o nome Pentecostes. E Pentecostes significa 50º. E ele se refere a uma festa realizada 50 dias depois da festa das primícias. Tinha algumas festas que eram bem planejadas no meio do povo de Israel, bem planejadas, e elas tinham que acontecer. Se você quiser ver isso aí, está em Levítico, no capítulo 23, a partir do verso 10, se eu não me engano, até o 22, 25, um negócio assim, 22, você vai ver a festa das primícias e o que acontece. E no calendário de Israel, no Levítico 23, um esboço aí aparece agora quem? Jesus Cristo. Lá no Levítico 23 aparece Jesus Cristo. Maravilha. É um negócio, né? Bonito, né? Maravilha. E para que no dia do Pentecoste, ali está, no capítulo 23 de Levítico, ali está a Páscoa. E na Páscoa, Jesus Cristo é o nosso Senhor, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Retrata a morte como de Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus. E pastor, aqui diz que a festa judaica celebrando anualmente em Jerusalém, na 7ª semana após a Páscoa. Após a Páscoa. O povo gostava de festa, o judeu gostava de festa, né? Saía uma festa e entrava outra. Maravilha, hein, pastor? E a festa das primícias, pastor, ela representa a ressurreição de Jesus dentre os mortos. Onde está isso? Em 1 Coríntios. A gente vai poder ver isso em 1 Coríntios, capítulo 15, do verso 20 até o verso 23. A gente vai poder ver essa coisa linda acontecendo, que são essas festas. Por que aconteceu essas festas e o significado delas? Então, 50 dias depois da festa das primícias, observa-se a festa de Pentecoste, que retrata a formação da igreja, que agora a igreja nasce. Aqui o povo de Deus agora é uma tribo, e aí se junta todo mundo, estrela do céu, areia do mar e tudo. Isso, aí você vê um momento de transição, né? Transição para os homens, porque para Deus isso já era real, né? Você vê aí como é que ficou a cabeça dos judeus ortodoxos, vendo entrar todo aquele povo diferente na igreja, e o Espírito Santo agindo em ele. Agora, uma coisa interessante que o senhor falou, a festa de Pentecoste era reconhecimento grato da colheita. Sim. E parece aqui que o Senhor, na sua majestade, sabedoria e poder, justamente isso aconteceu, o momento que o Espírito agiu em todos, no dia de Pentecoste. Parece que estava vindo ali uma grande colheita, não só de fruto natural, mas de um fruto diferente, pastor. Pois é. Como eu falei agora há pouco, pastor, a festa de Pentecostes, ela retrata a formação da igreja, né? Ela nasce, o Pentecostes, os judeus comemoravam a entrega da lei, mas os cristãos comemoravam a dádiva do Espírito Santo, que dentro da sua igreja. A festa das primícias será celebrada no dia seguinte, no sábado, após a Páscoa, e sempre no primeiro dia da semana. Jesus ressuscitou
no primeiro dia da semana e tomou as primícias dos que se tornou as primícias dos que dormem. Amém. Eita, coisa Glória linda. a Deus. Então você vê, observa aí, pastor, naquele dia em diante, historicamente falando, o Espírito Santo não agiu mais só no povo judeu. Porque a gente observava, os profetas eram hebreus. Eram hebreus, né? Os juízes eram hebreus. Chegando mais na frente, aí no Novo Testamento, os apóstolos eram judeus. E Jesus era judeus. Mas no dia de Pentecostes, segundo John Stott e outros teólogos, diz que naquele dia abriu-se as portas para a Igreja Universal. A Igreja Universal. A Igreja, quer dizer, daquele dia em diante, o Senhor abriu as portas, mostrou que o Espírito Santo não agiria só, não age só no povo hebreu, só nos judeus. Eu quero contextualizar e jogando mais lenha na fogueira. O Espírito Santo, ele está na presbiteriana, ele está na Assembleia de Deus, ele está na Batista, sabe, ele está na quadrangular, ele sabe, e ninguém pode colocar numa caixa e dizer se não for igual a nós, não é bom. E os judeus olharam e vendo, entrando o etíope, entrando o grego, entrando o bárbaro ali, a cabeça deles não ficaram muito bacana não, pastor. Não, pastor, uma coisa linda que a gente pode ver é que agora há pouco eu falei a respeito observando o dia primeiro da semana, né? Primeiro dia da semana. Os cristãos reúnem-se para adorar ao Senhor Deus no domingo. Primeiro dia da semana. Porque nesse dia, primeiro dia da semana, Jesus ressuscitou. Então, o sábado, naturalmente, o judeu guardava. Mas o primeiro dia da semana é domingo. Não é a segunda-feira. Segunda é segunda já. Segundo dia. Primeiro dia é o dia primeiro, é o domingo. Então, os cristãos reúnem-se para adorar domingo, primeiro dia da semana, porque nesse dia o Senhor Jesus ressuscitou. E nesse dia também veio o batismo do Espírito Santo sobre todos, aqueles que aguardavam, aqueles que esperavam a manifestação do poder do Espírito Santo de Deus. Então, na festa das primícias, o sacerdote movia aqueles feixes de grãos diante do Senhor, mas em Pentecostes, e agora nós trouxemos esse texto, né? Apresentavam os 2 pães. Era o Pentecostes também do Espírito Santo que batizou os cristãos e uniu todos em um só corpo. Não é mais 12 tribos, não são mais 12 tribos, agora é um só. Os judeus cristãos, os judeus receberam esse batismo em Pentecostes e os cristãos gentios também lá na frente. E eu acho lindo isso aqui, é que Pedro, aquele homem, bem, eu diria assim, bem um judeu bem caracterizado, mas um cristão fervoroso, ele chega lá na casa de Cornélio, está em Atos capítulo 10, ele chega na casa de Cornélio e ele se espanta quando vê Pentecostes acontecendo na casa de Cornélio também. Era ali os gentios entrando na promessa. Aí a cabeça do Pedrão rodou, né? Como é que pode? Na realidade, olhando para cá, pastor, aqui o texto diz que as nações estavam representadas, estavam todos ali. Agora, a ideia que nós temos aqui, por que eles foram lá? Por que eles foram para aquele local onde estava sendo celebrado um culto de celebração, ação de graças? Por que eles foram? Certamente o Espírito de Deus já estava se movendo neles também. Pastor, eles tinham vindo para a festa, né? Todos os judeus, uma vez por ano, eles vinham para a festa, celebrar a festa em Jerusalém. E todos eles vinham das suas longínquas cidades, dos seus longínquos países, faziam aquelas caravanas e vinham de camelo, vinham montados em cavalos, em jumento e até a pé. E eles vinham cantando, vinham glorificando a Deus e tudo aquilo lá, porque era uma grande festa. E eles chegam ali nesse período, exatamente nesse período, no 50º dia, após a realização da festa das primícias,
E eles vêm para comemorar, levantar os seus feixes e dizer assim, olha, estamos trazendo aqui o fruto da terra que o Senhor Deus nos abençoou, estamos aqui trazendo. E esses feixes eram movidos pelos sacerdotes diante de Deus, dizendo assim, Senhor, obrigado pela colheita que tivemos. Então, vinha gente de tudo aquilo que nós acabamos de ler aqui, dos países mais longínquos, das línguas mais diferentes. Mas chegavam lá, geralmente se movimentavam da mesma língua, falando da mesma língua, a maioria falava hebraico, outros aramaico, e assim, quando eles se reuniram. Mas acontece que nesse momento do batismo com o Espírito Santo de Deus, aquele povo que estava reunido naquele cenáculo eram de um lugar. Interessante isso aqui, pastor. Que o texto sagrado, eles falam assim, olha, como é que esses aí são galileus, cara? O sotaque deles é diferente do pessoal aqui do sul. São galileus. Como é que nós estamos ouvindo esse povo aí, que é um povo ignorante, talvez, como eles poderiam pensar? Como é que estamos ouvindo ele falar nas nossas línguas e anunciar Jesus Cristo? O texto, verso 7, diz assim, estavam todos atônitos e admirados, perguntando uns aos outros, o que quer dizer isto? Não são porventura todos esses homens galileus que falam? Então, como então ouvimos falar a cada um em nossa própria língua materna, né? Então, aí você vê o Senhor se movendo, reunindo o seu povo. Pois né? Ele vai voltar. Ele está reunindo o seu povo, o Senhor está reunindo o seu povo. O dia de Pentecostes é um dia que o Senhor abriu as portas. Ali já estava na agulha o apóstolo Paulo, né? O apóstolo Paulo já estava na agulha, o mensageiro do Senhor entre os gentios, entre outros povos. Estava lá o apóstolo Paulo já sendo preparado, estava no forno, né? Estava no forno ali, o Senhor preparando o apóstolo Paulo lá pelo outro. Interessante, o Senhor Jesus, ele disse uma vez assim, minhas ovelhas, ouve a minha voz. E teve uma hora que ele disse, eu tenho ovelhas em outros apriscos. Pois é. Em outros apriscos. Então, pastor, como é que o senhor acha que ficou assim, hoje em dia, essa questão, né? Que às vezes a gente tufa o peito e diz, não, eu sou da igreja tal. E até chega ao ponto de dizer que se não for como a gente está fora. É difícil isso, né, pastor? Esse sectarismo aí é um bocado perigoso. Aqui, esse texto que acabamos de ler, e estamos lendo aqui, e discorrendo sobre ele, mostra Jesus Cristo vindo para todos. Irmãos, embora a gente saiba que alguns de nós estudamos um pouco mais, tivemos uma formação acadêmica, mas tem outras pessoas que não tiveram a formação acadêmica, mas que creram em Jesus, da mesma forma como nós cremos. E o Espírito Santo fala com cada um de nós de uma mesma língua, sem diferença. Às vezes, a gente acha que pelo fato de sabermos a respeito da vida secular, queremos ignorar aquele que não sabe o quanto nós sabemos. Mas quando se trata do povo eleito de Deus, o Espírito Santo fala uma única língua que todos nós entendemos. Quer sejamos sábios ou não, vamos entender uma língua só. E essa língua Deus pode usar tanto o homem que tem um academicismo lá em cima, quanto pode usar um homem que sequer, e eu conheço muita gente que aprendeu a ler na Bíblia. Conheço muitas pessoas que aprenderam a ler na Bíblia, pegaram a Bíblia e começaram a abrir a página e começaram a entender as palavras, e o Senhor deu para eles o alfabeto todo, e deu para eles a leitura, deu para eles o entendimento, deu para eles todo o conhecimento. Então, meus amados irmãos, não tem diferença entre um e o outro. Então, o pastor presbiteriano mais bem formado que possa ser, o doutor mais bem formado que ele possa ser, tem um irmão também da Igreja Universal do Reino de Deus, que é crente de fato, que crê nas Escrituras Sagradas, que também tem a mesma formação do Espírito Santo de Deus. Muito bem, maravilha. Isso é tão importante, pastor. E Deus sabe, Deus é maravilhoso. Depois desse momento de Pentecostes, o Pedrão vai lá,
prega numa autoridade que mais de 3.000 pessoas se converteram, e sem contar as mulheres, crianças, e sem contar também aqueles que não eram judeus, né, que ainda tinham muito esse pensamento. E nós vemos aí, às vezes a gente pensa, pastor, a gente pensa sempre, eu tenho falado ultimamente, chegou o doutor, chegou o doutor, o jurista, chegou o médico. Ou às vezes a gente pensa, não, chegou o pedreiro, o carpinteiro, né? Para Deus não tem isso, tem para nós, os homens, né? Olha, fulano, Deus ouve mais porque ele é pobre, carpinteiro, não, Deus ouve mais porque ele tem uma cultura ilibada, né? Tem uma cultura, mas para Deus não existe, isso existe para nós, nós os homens pensamos nessas coisas, Deus não, o Senhor, depois do dia de Pentecostes, o Pedro que não estudou filosofia, sociologia, psicologia, antropologia e outras tantas por aí, que nós estudamos hoje para uma formação pastoral, teológica, acadêmica, e eu tenho essa frustração comigo de nunca ter prego assim, e mais de 20 pessoas se converteram numa só pregação minha. Eu olho o contexto, né? E às vezes eu vou até no pretexto também, e nunca mais de 20 ou 10 pessoas se converteram numa pregação só, sabe? Pois é. E a gente estuda no seminário tantas matérias, e o Senhor pega Pedro, um homem que não teve poucos conhecimentos intelectuais, sob a direção, sob a unção do Espírito Santo, vai lá e prega, né? Prega, e mais de 3.000 pessoas se converteram. No verso 12... Pastor, tinha um homem aqui em Manaus, na nossa igreja, que o Papai do Céu já levou, é claro, mas aquele homem tinha uma unção do Espírito Santo para pregar o Evangelho como já vi poucos. O nome dele era Ademir. Falava numa velocidade que a gente pouco conseguia entender as palavras dele. Eu, pelo menos, ficava completamente alheio ao que ele estava falando, porque ele falava numa velocidade muito grande. Mas quando aquele homem, usado pelo Espírito Santo de Deus, pregava o Evangelho da graça, quem precisava ouvir a voz do Espírito Santo ouvia e se convertia. E ele levou muitos irmãos, muitas pessoas a Cristo Jesus. Eu ficava atônito, como o texto sagrado aqui fala, eu ficava atônito, isso é compreender de como é, meu Deus, como é que esse povo vem para os pés do Senhor Jesus? Como? Com esse homem pregando dessa velocidade doida, e as palavras uma em cima da outra, numa metralhadora, mas o Espírito Santo fez a diferença todinha. Naquele dia de Pentecostes, os medos, os persas, aquela turma toda que estava ali, da Capadócia, de tudo quanto era da região da Ásia, da região de Cirene e tantas outras regiões, ouviram o Espírito Santo falar da boca daqueles que passaram 10 dias orando dentro do cenáculo. 10 dias orando. Aqueles 10 dias, aquele Pentecoste daquele jeito lá, nunca mais vai acontecer. Mas acontece quando você está em casa sozinho, no seu quarto. Quando você ora, busca a presença do Senhor. O Espírito Santo lhe fala, como pela boca daquele homem que eu acabei de falar, o irmão Ademir, que muita gente se convertia, fala através da boca do apóstolo Pedro, que perde o medo de morrer e prega o Evangelho, 3.000 pessoas são levadas a Cristo, e daqueles que disseram, são ali, são ali de cima, um povo desprezível, estão falando na nossa língua, nós estamos ouvindo eles falar que Jesus Cristo morreu e ressuscitou por nós. Que faremos agora, irmãos? Arrependei-vos e crede no Evangelho. Muito bem. Bem, eu não quero dizer que você não deve estudar, se preparar. Não vamos finalizar agora, mas eu quero dizer que faz a diferença o Espírito Santo de Deus. E que ele não age mais só nos judeus, ele age em todos. Que ele não age só na presbiteriana, ele age na presbiteriana, ele age na Assembleia, ele age na Batista, ele age nos quadrangulares. Onde tiver alguém de joelho orando, o Espírito Santo de Deus está lá. Mas sabe, pastor, e você que está conosco, de repente,
Eu não sei qual foi a mensagem, nem o título. Eu não sei se ele pregou expositiva, se a mensagem foi expositiva, se foi textual ou alegórica, eu não sei. Eu só sei que o texto 11 diz assim: crentes e árabes, ouvindo todos falar em nossas próprias línguas as grandezas de Deus, eles estavam atônitos. Todos estão falando perplexo, ouvindo. A mensagem aqui era as grandezas de Deus. As grandezas. Por isso que eu digo assim, eu não sei se era textual, eu não sei se era alegórico o texto, né? Eu não sei se era expositivo, eu não sei, eu só sei que era a grandeza de Deus. E todos entendiam ali naquele momento, sabe, pastor? Ali não tinha o grego, não tinha o romano, não tinha o judeu, tinha o povo que Deus usou, que não tem no reino de Deus não tem nacionalidade, tem os servos do Senhor. Muito bem. Então aqui nós ficamos olhando aqui esse momento aqui, alguns zombaram, né, pastor? Terminando, o nosso tempo acabou, mas outros zombavam e diziam que todo mundo embriagado. Hoje em dia, quando você vê alguém falar em línguas, isso é grossolaria, isso aí é grossolaria, isso aí é apenas emoção, isso tudo. Não quero criticar ninguém, não quero apontar em ninguém, mas eu quero dizer uma coisa. Quando o Espírito Santo age, ele frustra muitas pessoas, muitos conceitos, ele frustra muitos padrões, porque o Espírito de Deus é Deus agindo, pastor. E ele continua sendo o mesmo. Continua sendo o mesmo. Aleluia. Amém? Amém. Muito bem. Pastor, dê suas considerações finais. Meus amados irmãos, esses dias de festa, hoje, dia 24 de dezembro, comemore o Natal com a sua família, comemore Jesus, mas não deixe que a festa se transforme apenas numa festa entre homens. Coloque Jesus em primeiro lugar na sua vida. Que Deus nos abençoe e tenhamos uma boa festa. Amém. Bom dia para você, muito obrigado pela tua audiência, pela tua presença, por estar conosco. Que Deus te abençoe, tenha um bom dia.